Só vou começar, só resumindo para quem está chegando agora, o que nós vamos falar hoje, tá? A gente vai abordar o desenvolvimento infantil como um todo, tá? Nas áreas de neurociência, na afetividade, motricidade e na sensorialidade. Vai ficar para as próximas lives, então, a questão da inteligência ainda e a questão da linguagem, porque ele é um pouquinho mais complexo e ele é mais amplo, então, para não ocupar a nossa 1 hora, a gente decidiu fazer assim. Desenvolvimento nada mais é, vou pegar minha colinha aqui, mas o desenvolvimento integral, ela é produto da interação contínua entre as experiências que a pessoa tem, o desenvolvimento biológico e os fatores genéticos, tá? Então, Sim. o que seria as experiências? É tudo aquilo que a criança vivencia, o ambiente, aquilo que a família e a escola proporciona para essa criança. Sabe que essas áreas na qual a criança vem se desenvolvendo, todas elas seguem esse mesmo caminho que é predeterminado, né? E Sim, quando a gente recebe esse estímulo do ambiente, eu trabalho muito com a parte de intervenção precoce, né? E eu trabalho muito na parte em cima do estímulo, das habilidades, né? E sim, quanto antes nós iniciarmos a observação desse desenvolvimento, que é o que a gente vai entornar o nosso tema agora, para a gente que trabalha com desenvolvimento atípico, é assim, ó, a cereja do bolo. Essa sim, observação. Agora tu vai trazer bastante conteúdo pra gente, vai poder contribuir bastante, né, amiga? Vocês trabalham diretamente com isso na escola. Eu vou pontuar sim, algumas coisinhas que são de extrema importância pra gente que trabalha com desenvolvimento atípico. Só para finalizar essa parte, que tu sim, trouxe todas essas áreas, elas se sim. organizam, já é um caminho pré-determinado que a criança vai, no qual ela vai se desenvolvendo. Só que no meio do caminho a gente tem que observar as lacunas, né? Tá me Sim, escutando? as lacunas, que é por isso que é bom a gente falar sobre desenvolvimento infantil, que parece que assim, eu já sei disso, eu já estudei isso na faculdade. Mas quando a gente vai fazer um relatório de avaliação, por exemplo, na área do típico, né? A gente vai fazer um relatório de avaliação, assim, é muita dúvida, o que a criança é capaz de fazer, será que isso é normal, até que ponto eu posso considerar assim que eu Sim, posso relevar esse atraso, será que é um atraso mesmo? sim, Então tem muitas dúvidas em volta disso. E conversar sobre isso é muito importante para que a gente possa ajudar essa criança, principalmente agora nesse período que estamos em atividade remota, em um possível retorno, entende? As crianças ficaram paradas em casa 1 ano, no mínimo. Então, quantos atrasos elas podem estar tendo agora sim. nesse período, né? No retorno, as professoras vão sentir isso. E essas lives vêm para ajudar, então, a colocar, a sensibilizar o olhar da professora para essas questões que são bem Sim, importantes. verdade. Me diz uma coisa. Esse crescimento, ele acontece especialmente nas etapas críticas do desenvolvimento, né? Isso. Uma coisa que é bom colocar, assim, ó, tem as experiências que contribuem, Sim, né? Mas tem os fatores genéticos. Existe uma pesquisa feita com gêmeos idênticos. Eles foram separados no dia do parto. Eles nasceram e urgentemente foram separados. Tipo, um ficou com a família biológica, o outro com a família adotiva. E eles tiveram estímulos diferentes. Mas ao final de um período lá, que agora eu não vou me recordar, eles foram fazer testes de inteligência e os testes ficaram bem parecidos, os resultados. Eles tinham mais ou menos o mesmo desempenho. Então, se considerou então o fator genético como algo importante e que deve ser observado. E aí eu acho que tu pode contribuir também, que tem questões, por exemplo, no atípico, que realmente o fator genético é bem importante, que não adianta o muito. estímulo e tal, tem aquele fator genético que deve ser considerado, né? Exatamente. Esse fator genético, ele vai influenciar muito nessa questão do transtorno, da deficiência, né? Muito, muito, muito. Só que como é importante a gente observar esse desenvolvimento, né? As crianças, elas Isso, vão ver o seu desenvolvimento como se fosse uma escadinha, tá? isso, E nessa escadinha existe um degrau, existem os degraus, né? E cada degrau é um nível de desenvolvimento que a criança vai
alcançar? Para ela chegar nesse nível de desenvolvimento, a criança vai dar esses saltos, né? Nesses momentos críticos. Ela vai dar esses saltos no desenvolvimento e vai indo, tá? Então, como é predeterminado, a gente já sabe lá na carteirinha de vacinação o que vai acontecer. Senão a gente pode olhar numa avaliação, né? Com 3 meses, o que vai fazer com 6 meses, o que tem que fazer com 9 meses, né? Digamos assim, ó, na parte de comunicação e de interação. A criança tem que, com 3 meses, estar olhando para o peito da mãe, olhando para o rosto da mãe, fazendo essa conexão, né? Isso Para depois é muito poder importante. triangular o olhar com 6 meses. Então, a gente tem que saber isso, tá? No desenvolvimento típico, a coisa vai acontecendo. Esse é o desenvolvimento infantil, né? No desenvolvimento atípico, o que acontece? Vão acontecendo lacunas. Lá com 3 meses, a criança não está olhando para o peito da mãe. Lá com 6 meses, a criança não está olhando para o peito da mãe e para a mãe. Não está dando aquele sorrisinho, né? E daí só que a gente acaba não percebendo. São coisas sutis que só se a gente estiver estudando a gente vai saber identificar. Exatamente. Por isso a importância das nossas lives, assim, ó. Porque é uma oportunidade para famílias que precisam desse conhecimento. Por isso até é importante a gente distribuir esse conteúdo, esse conhecimento, né? Sim. Se eu conseguir perceber que o meu bebê lá com 3 meses não tá me olhando, alguma coisa errada tá acontecendo. Então eu já vou É um sinal de alerta. É um sinalzinho de alerta. Tipo, opa, para aí. Eu vi na live que ele já teria que estar olhando, teria que estar interagindo. E, opa, tá acontecendo alguma coisa. Porque vem muito sutil, assim. Quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, vem muito sutil, entendeu? Essas características, elas são muito sutis. Porque não é sempre que a criança não tá olhando pro peito da mãe. Às vezes ela olha, né? Só que ela olha muito menos do que as outras crianças. Sim. Entendeu? Isso a gente tá falando aqui dos bebês, né? Mas só que o que eu quero ensinar para vocês é o quê? Que no desenvolvimento infantil, a criança vai se desenvolvendo, como se fosse uma escadinha, em cada degrau tem as habilidades, né? E esses saltinhos dão nesses momentos críticos, e a criança tem que alcançar. No desenvolvimento típico, a criança vai embora. Mesmo que aconteça alguma coisa, a criança vai se desenvolver. Ela tá ali, indo, né? Só que se a criança tem um desenvolvimento atípico, ela não vai preencher algumas lacunas. E nós, como mediadores, temos que estar de olho com relação a isso, para poder ajudar essa criança a se desenvolver. Nossa, se ele não tá me olhando, tá com 3 meses e não tá me olhando, ele não olha pro peito, olha lá pro lado, a mamãe olha para trás, né? O que tá acontecendo? Eu tenho que estimular. Então, se eu não sei como estimular, eu preciso pedir ajuda, eu preciso ler alguma coisa na internet. Hoje em dia a gente tem acesso a muito conteúdo. Assim como tem a nossa live, tem a live de um monte de gente que está falando sobre desenvolvimento. Sim. Então, quanto mais nós pudermos proliferar esse tipo de conteúdo, a gente vai estar salvando a vida dessas crianças. Né? Porque a gente vai estar salvando o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento motor, e tudo isso influencia na vida adulta. Né? Porque o desenvolvimento, 90% das sinapses que acontecem no cérebro da criança, acontece até aos 5 anos. Né? E exatamente sobre o que a gente vai falar, sobre o desenvolvimento da criança até os 5 anos. Vê a importância dessas lives, né, amiga? Aqui também tem a questão no desenvolvimento do desenvolvimento biológico. Às vezes os órgãos, eles não amadurecem da forma como deveriam, e isso também influencia no desenvolvimento da criança, lá no final. Então é todo um conjunto que tem que... Por isso que quando a gente faz um diagnóstico, tu mais do que eu, sabe? Quando a gente fecha um diagnóstico, quando a gente começa com as investigações, é uma equipe de profissionais da saúde e da educação para chegar num consenso daquele laudo, né? De fechar o laudo. Porque são vários fatores, fator psicológico, biológico, das interações, do cognitivo. Então tem vários pontos a serem observados. Então por isso que uma pessoa não pode dar o diagnóstico sozinha, porque são várias áreas que devem ser consideradas e pontuadas, né? A primeira parte foi muito importante, tá? Porque esses 3 fatores são assim, base, tá? E essa função do ambiente, né? Do estímulo do ambiente, é uma coisa que precisa muito ser comentada aqui. Por quê? A Bruna vai falar do desenvolvimento de uma forma geral, né, Bruna? Trabalho em escola, desenvolvimento total, tá?
Eu vou puxar um pouquinho mais para o desenvolvimento atípico, né? Que a gente já tem uma especialista aqui, então eu vou puxar a rama para o... Sim. Porque o desenvolvimento é o mesmo, né? Só que um está saindo de rota, tá? Sim. Eu tô indo nessa rota atípica, que eu também sou do desenvolvimento atípico, galera. Então, assim, como a gente sabe, né? Que o desenvolvimento se dá nessas 3 esferas, o terceiro, ele é o ambiente, entra essa minha questão, que é o quê? Eu trabalho em cima do ambiente porque eu trabalho com a oferta de estímulo, né? As pessoas que me procuram trabalham porque eu oferto o estímulo para as crianças, né? Vocês não têm noção do que é importante a oferta de estímulo para as crianças. Uma coisa que parece que é básica, mas não é. Parece que todo mundo sabe, mas não. Né? É o uso dos eletrônicos muitas horas por dia. O que chega para mim, e não só para mim, mas o que eu vejo na rua, o que eu vejo nas escolas, de crianças com atrasos no desenvolvimento por conta da falta de estímulo, é gravíssimo. Se vocês tivessem noção disso, atraso na fala, atraso nas habilidades motoras. Um detalhe, um atraso nas habilidades motoras ocasiona dificuldade de interação, de se relacionar na parte social, né? Na comunicação e na interação com os pares, dificuldade para escrever, para copiar, né? Então, assim, é imprescindível a gente ofertar, né? Então, observar esses fatores dentro da demanda típica e atípica, poder fazer essa oferta do ambiente, colocar a criança no chão desde pequenininha, né? Botar os pezinhos na grama em diferentes texturas. O contato com a natureza é muito importante. Agora tu falou do tocar na grama. Esse contato com a natureza, até eu fiz um post que falava que, diferente da televisão, o contato com a natureza, tu ganha tempo e não perde. Porque esse contato com esses eletrônicos, o tempo de tela que falam, ele tira só o tempo da criança. É como se a criança não tivesse ali vegetando. É tipo um desenho interminável, é uma música interminável, é uma coisa que não está fazendo ele se desenvolver. E quando ele está na natureza, parece que o tempo voa, que é uma coisa assim que ele pode aproveitar. Ele tira muito mais disso do que da televisão ou de um tablet, de um celular, que é muito mais prático e muito mais cômodo, mas que a longo prazo prejudica muito a criança. Muito, muito, muito. E eu tenho 2 quebras de paradigma para fazer agora. Que é, a primeira é que parece que a criança, quando está no tablet, no celular, tem atenção, né? Ela fica concentrada ali, ó. Só que isso é uma farsa, pessoal. Vocês precisam saber que essa atenção que parece que a criança está mantendo enquanto ela está no celular, ela não acontece na vida real. Então, na interação social, essa atenção não vai contribuir. Então, não adianta ela saber inglês, turco, todos os números até 100 no celular, ela não vai conseguir aplicar depois na vida real, tá? E ainda prejudica essa atenção sustentada que a gente precisa para poder estimular as habilidades pedagógicas, a comunicação e a interação. Isso em qualquer tipo de desenvolvimento, tá? Agora tu acabou de quebrar o paradigma principal, que assim, eu ouço muitas mães e professoras falando, não, mas ele tem atenção com isso, até amigas minhas, não, mas ele fica no tablet, ele fala inglês e não sei o que, ele adora. E aí eu fico pensando, mas isso aí não é bem assim. Então agora o mundo caiu de várias mães, professoras, agora tu tirou o chão. Sim, sim, sim. Pior, agora eu vou falar coisas piores. Preparem-se, cenas fortes virão. É uma live de... Eu tô rindo, mas é de nervoso. Essa live, ela é uma live de alerta, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento geral da criança, né? E a gente tá pontuando, digamos assim, vocês podem até achar que... Falar... Vocês já sabem que causa dano. Mas eu não sei se vocês têm noção do quanto causa dano. Só que já é 8h16 e a gente só tem 1 hora de aula, né? Então eu também não posso entrar muito nesse tema. Mas eu vou complementar porque eu vou dar 2 dicas, tá? Atenção não é a mesma, não existe, é uma farsa, tá? E esse aprendizado que as crianças falam, tá? Digamos assim, no meu caso, das crianças atípicas. Mas ele sabe todas as letras. Mas ele sabe todos os números. Mas ele sabe tantas músicas do tablet. Não se aplica à vida real de crianças que têm transtorno do neurodesenvolvimento.
tá? Por quê? Porque a criança, quando chega para interagir, ela só fica falando aquilo. Ela não coloca na vida real. Ela não coloca na interação de forma funcional. E como ela fica muito tempo utilizando o tablet, ela fica repetindo aquilo, ela fica repetindo o mesmo padrão no cérebro, tá? E isso é péssimo. Porque depois, quando ela sai para interagir, ela segue querendo repetir padrão, padrão, padrão. E o que a gente Sem mais faz contextualizar. o que a gente mais Sem faz, porque o contexto nosso nenhum. cérebro quer economizar energia. Ele quer economizar energia, né? Enquanto ele economiza energia, ali no tablet, escutando as mesmas músicas, jogando os mesmos jogos, fazendo sempre as mesmas coisas, ele vai querer fazer isso aqui também. Só que a criança já tem dificuldade de interagir. Ela já tem dificuldade na comunicação, entendeu? O que mais pode contribuir e vai salvar todos esses desenvolvimentos social, de comunicação, de motor, é a interação social direta. O socioafetivo, entendeu? Sem contar que a imaginação que fica pobre, a criatividade limitada, exatamente. Tudo isso que o pessoal está colocando aqui, ó, é verdade. Sim. Tá? Então, e hoje a gente gostaria que vocês, se tiverem alguém que conhece, alguma criança que precisa de ajuda, algum professor que está a fim de aprender um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, algum professor que goste do tema, que trabalha na educação infantil, tem algum aluno, família, indiquem para as pessoas, porque é um conteúdo muito importante, muito importante. Às vezes, por falta de conhecimento, uma pessoa interessada não ajuda uma criança que precisa. Eu tenho percebido, eu converso muito com as professoras do meu grupo, assim, nosso grupo, assim, a gente sempre, quando tem um tempinho, a gente discute sobre essas questões e é muito importante quando a gente acha um espaço de conversa. Então, por esse motivo, é bem descontraído, assim, vocês não vão ver a Cassiana e eu, tipo, múmias paradas falando sobre tal coisa do livro, porque não é esse o objetivo, é realmente trocar experiência e informação. Exatamente. De uma forma tranquila, bem-humorada, né? Leve. E com um vocabulário acessível a todo mundo, né? Sim. E com um conhecimento embasado em pesquisas científicas, né? A gente não está aqui falando coisas que a gente imagina. Nós estudamos para isso, né? Nós nos especializamos, trabalhamos com isso diariamente. Como que vai acontecer essa assimilação e essa acomodação do novo conhecimento, do novo estímulo? Então, não adianta a gente querer dar um estímulo muito grande, tipo, a criança não está acostumada com nenhum estímulo, está só no tablet. E aí, de repente, a gente quer começar a fazer com que ele se interesse por outras coisas e interaja. A questão do novo estímulo se acomodar à estrutura mental e psicológica, essa estrutura mental e psicológica ela tem que ser já existente. Então, tem que existir algo de base para que isso possa se acomodar, se assimilar e acomodar. É como se fosse um velcro, tipo, tem a parte lisa e tem a parte aquela áspera. Para ela poder grudar, tem que ter a parte fofinha, senão não tem. Não tem como grudar. Então é a mesma coisa o novo estímulo e o novo conhecimento. Tem que ter um conhecimento prévio, tem que ter uma vivência prévia para que faça sentido e realmente aquilo venha agregar na criança. Porque se a gente faz só por fazer, sem perceber o que a criança já sabe, a gente acaba se equivocando em alguns pontos ou também deixando, tipo, ou puxando demais na aprendizagem, puxando demais no estímulo, e aí a criança acaba ficando cansada e aquilo não chama atenção e aí não rende. Ou Sim. É uma coisa muito aquém e também é uma coisa muito chata, que ele também não vai querer participar. Exatamente. É como se a gente estivesse fazendo essa fundação para novas habilidades. No exemplo que eu dei ali da escada, a gente tem que fazer, a criança tem que ter aquele pilarzinho ali para poder subir para o próximo, fazer essa colinha para poder ir indo, tá? No nosso desenvolvimento atípico, o que acontece? Ficam lacunas. Então, ela alcançou esse degrau aqui e não alcançou o outro degrau. E daí vai ficando uma lacuna, aí vai fazendo uma outra coisa de lá, ficam lacunas no meio, né? O meu trabalho como terapeuta é mapear esse desenvolvimento. Então, os marcos do desenvolvimento infantil, que a gente vai falar mais pra frente nas próximas lives, é isso, exatamente sobre isso. Sobre esse mapa do desenvolvimento, né? O que ela tem que fazer? Qual é a almofadinha que tem que estar embaixo para encaixar a outra pecinha que vem depois? Né? É sobre isso que nós vamos falar com vocês. É exatamente isso que a gente quer ensinar, para vocês poderem mapear nas crianças de vocês. Se eu estou trabalhando na etapa 1, o que aquelas crianças têm que estar colando ali? O que elas têm que estar mapeando?
Que degraus elas têm que estar subindo, né, para se desenvolver. Os atrasos no desenvolvimento da fala, que acontecem nos transtornos do neurodesenvolvimento, se dão exatamente com relação a isso, a esses níveis que estão falhados, né, a esses degraus que não estão preenchidos, nesse lado da almofadinha que não foi preenchida com o outro lado, né? E nós, como terapeutas, temos que trabalhar nisso para estimular as crianças. Vocês, quanto professores, podem contribuir muito se vocês tiverem esse conhecimento. Porque a gente vai falar a mesma língua, vocês vão saber como estimular. Porque uma criança, digamos, que está na etapa 2 tem que idade, Bruna? De 1 a 2, 1 ano e 11 meses, por aí. É de 1 a 2. Tá, perfeito. Olha só. O professor que está na etapa 2, ele vai saber que a criança tem que estar falando no mínimo 200 palavras, tem que estar se alimentando sozinho, né? Tem que estar falando com um coleguinha, brincando, sabendo encaixar pecinhas. Tem que andar pela sala, tem que juntar brinquedos do chão, tem que procurar esse recíproco na interação social, né? E se eu observo, se eu sei isso, e eu vejo uma criança que não está fazendo alguma coisa dessas, eu vou, ó, uma luzinha vai acender aqui na minha cabeça. Preciso procurar ajuda. De repente eu vou ter que avisar esses pais, vou avisar a coordenadora da escola, vou avisar a professora de educação especial. Olha, avalia, dá uma olhada nessa criança. Porque muitas vezes a família que está em casa não tem esse conhecimento, né? E vai passando porque aquela criança é calminha, porque aquela criança não dá trabalho. E sabendo isso, a gente também tem o argumento de dizer, porque a maior reclamação, assim, entre os educadores especiais que eu convivo, é assim, ó, o professor da sala regular ou a família chega e diz, olha, eu sei que ele é diferente, mas não pontua exatamente, tu deve ter passado por isso, tipo, ele é diferente. Tá, mas o que é diferente? Não sei te explicar, mas eu sinto que é diferente, eu vejo que é diferente. Então, no momento que a gente sabe o que deve estar fazendo, o que deveria estar fazendo, eu sei pontuar exatamente o que está diferente. E aí facilita na hora também de fazer os encaminhamentos, porque às vezes até a própria pessoa da educação especial ou a questão da equipe pedagógica ali pode desconhecer sobre o desenvolvimento infantil e desconsiderar aquele alerta que a professora está dando ou a família. Então, saber, conhecer sobre o desenvolvimento infantil é importante também para sinalizar o que tu quer, para te expressar, saber aonde que tu quer chegar. Tipo, olha ali, ele não está falando, ele já deveria estar falando. Entende? Até para ter um argumento para se efetivar essa investigação sobre algo que pode estar acontecendo. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui para as escolas, porque a gente sai muito verde da faculdade, né? Muito verde, meu Deus do céu. Esse conhecimento eu não tive na faculdade. Esse aglomerado. A gente tinha um ponto aqui, um ponto ali, entendeu? E eu era muito imatura. Não conseguia conectar ainda as coisas. Se eu tivesse recebido um material sobre isso, sobre desenvolvimento, sabe quanta coisa teria me clareado? Uma vez a Adri conversou comigo. Logo que eu comecei a trabalhar com ela, lá no meu início de carreira, logo que eu saí da prefeitura, que foi quando eu conheci ela, me disse, tem que saber sobre desenvolvimento infantil, tem que saber sobre o marco do desenvolvimento, para te poder saber o que tá diferente. E aquilo, peraí, quando eu caí assim em ponta, tudo que se remete à aprendizagem, e é o que tu vai ensinar para a criança. Todo o sistema de educação, ele é embasado nisso, gente. Até os 5 anos, nós temos 90% das sinapses do cérebro sendo organizadas, ramificadas, né? Até os 5 anos, olha que incrível. Então, essa base do que nós vamos trabalhar sobre o desenvolvimento infantil é o que vai fazer a fundação para o resto do desenvolvimento da vida inteira da pessoa. Aí influencia o afeto, né? O estímulo do ambiente, essa avaliação biológica, né? Essa avaliação genética, né? Porque se aconteceu alguma coisa errada, a gente tem que correr atrás. E se não aconteceu, tu vai indo no desenvolvimento típico, normal, mas ambos precisam desse cuidado da mãe, desse contato. Tudo isso é extremamente importante para o processo de aprendizagem, né? A amamentação, o contato da pele. Nós estávamos falando exatamente sobre isso agora com tarde, né, Bruna? Até a questão, os pais acham muito que o bebê precisa de um brinquedo supersônico, super elaborado, cheio de luzinha, de pisca-pisca, que tem que ter isso, aquilo.
e para poder ser estimulado. E na verdade até o peito da mãe, no momento da amamentação, é o melhor estímulo. Tá? Tanto pela troca com a mãe, quanto a parte sensorial. Então a criança ela tá aprendendo. E o que que puxando para o bebê, né? O bebê ele tá pronto para aprender tudo. Antes a gente achava, eu vi num documentário isso. Antes a gente achava que a criança até os 3, 4 anos ela era uma criança que ela não tinha atenção, que tu não mantinha a atenção dela, mas na verdade ela tá atenta a tudo ao mesmo tempo. Tipo, tudo chama atenção, porque quanto mais informação ela colher, mais coisas ela vai saber sobre esse mundo novo que ela acabou parando aqui. Porque ela apareceu no mundo, colocaram ela no mundo, e ela tem que pegar dica, pegar indícios desse mundo para ela poder se virar sozinha depois. Então, o quão é importante a parte sensorial também, que a gente às vezes negligencia, né? Sem querer, a gente acha que não é importante e principalmente até os 3 anos, assim, é muito importante, né? Exatamente. Essa percepção, ela começa na gestação, né? Quando o bebê percebe o som, quando ele percebe a sensação da mãe, né? Os cheiros. Sabe que muito cedo o bebê, ele nas primeiras 3 horas, ele reconhece o cheiro já da mãe. É incrível, né? E esse processo depende, imagina a tua amiga, vai nascer, ele já vai te reconhecer, coisa incrível. Fala, já choro, só de pensar. Esse processo, ele começa muito cedo. Esse estímulo, essa percepção, a própria percepção do corpo, toda essa base, ela começa muito cedo. Através da movimentação do corpinho. Você sabe que o desenvolvimento físico, ele começa da cabeça, desce, e depois ele se estica para os lados. Né? Então, ele primeiro começa aqui com a criança firmando, depois o pescoço, né? Depois ela firma o tronco, quadril, e depois pernas e braços, e depois dedos. Né? Então, assim, saber isso, saber como estimular essa área motora, né? Essa área que depois, através do sistema periférico, vai trabalhar essa questão sensorial. Na verdade, o sensorial ele vem trazendo o motor, né? A criança primeiro ela vai se sentindo e depois ela vai reconhecendo as suas partes e podendo se movimentar. Esse estímulo que vem de fora, a importância desse estímulo para o desenvolvimento integral da criança, né? Para o desenvolvimento da fala. Isso, até queria fazer uma consideração da questão da pré-história, né? Pré-história diz que os 2 marcos mais importantes assim do salto de desenvolvimento do ser humano foi a questão da postura, né? A mudança postural que liberou os braços para que pudesse manipular e aí aprender muito mais na manipulação, pegar e tal. E a questão da linguagem, que depois a gente vai falar, mas lá nas outras lives, mas a linguagem também fez com que facilitasse a comunicação. Aí ele não precisou mais desenhar para o outro, olhar, refletir sobre, e aí desenhar de novo para ver se era aquilo mesmo. Então, facilitou a comunicação. Então, esses são os 2 pontos assim que se considera mais, tipo, a parte motora e a da linguagem, elas estão diretamente ligadas. Ele precisa começar muito cedo, né? Porque o desenvolvimento da criança, ele inicia na gestação, né? E vai se desenvolvendo depois do nascimento, e ele vai por toda a vida. A gente está o tempo inteiro se desenvolvendo, a gente está crescendo, aprendendo, até o momento que a gente vai vir a falecer. E esse estímulo que a gente vai ofertar para a criança, essas habilidades que nós vamos desenvolver até os 5 anos, elas vão ser base para o resto do desenvolvimento da pessoa. Então, a própria percepção que eu vou desenvolver na minha criança ali através do estímulo, quando ele é bebê, ao colocar ele deitadinho, colocar ele de lado, colocar ele de bruços para ele levantar a cabeça, aí ele já está desenvolvendo a própria percepção. Quando ele está levantando a cabecinha, ele está desenvolvendo a própria percepção que acontece dentro da orelhinha, que é dentro do ouvido, tá? Então, ele também está desenvolvendo a audição, tá? Porque quando a gente está virando a cabeça, quando a gente escuta alguma coisa, a gente não se vira. Isso é para percepção, saber para onde eu estou virando. Então, esse desenvolvimento, ele começa muito cedo. Né? Ele começa quando nós temos o nosso bebê ali. Então, brincar com esse bebê, colocar ele no chão, ofertar diferentes texturas,
diferentes materiais, né? Tudo isso nós vamos falar nas próximas lives. Mas assim, ó, fica aqui eu gostaria de pontuar a importância de observar e estimular, desde o nascimento, diferentes situações no ambiente, né? Os cheiros diferentes, as texturas nas mãos, o tato, o paladar, né? Porque nós somos sensoriais. Nós somos seres extremamente sensoriais. E com o desenvolvimento, a gente vai perdendo muito nessas habilidades. A gente chega na vida adulta acabado, amigo. Verdade. Isso. Que com 30 anos a gente já ia ter dor nas costas e a gente já ia perder sensações. Eu tô com 30 anos. Tipo, eu faço academia, eu me estimulo. Só que se a gente não sabe, a gente vai passando pela vida e vai perdendo em habilidade, a gente perde em equilíbrio. Com 50 anos a gente tem lesão no corpo. E com 50 anos nós somos muito jovens, muito jovens. Então fica até o olhar para nós, né? Quanto seres humanos. Porque aqui a gente está falando hoje sobre desenvolvimento infantil. Só que o desenvolvimento, ele segue, né? A gente vai falar sobre o desenvolvimento infantil, mas ele segue. Nós, quanto seres humanos, pais, professores, estamos nos desenvolvendo, né? E a gente que trabalha com criança, que tem criança em casa, precisa se cuidar. A gente tem que cuidar também do nosso emocional, a gente tem que cuidar do nosso corpo, do nosso físico, a gente tem que pensar na nossa cognição. Nós somos muito jovens, já estamos com falta de memória, muita falta de memória. Quem tem falta de memória, por favor, comente aí. A gente precisa saber. Eu! Então, assim, esse desenvolvimento, o nosso desenvolvimento de uma forma global vem mudando muito. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil. Só que o desenvolvimento infantil ele mudou muito. Por isso que existem tantos estudos hoje em dia, tantas pesquisas. Por isso que a gente está fazendo essa live agora. E a gente vai fazer essa série de lives. Porque o desenvolvimento infantil vem mudando muito. Novas pesquisas estão chegando, novas avaliações estão chegando. E às vezes esse conhecimento ele não chega tão rapidamente na escola, né? Ou ele não chega com uma... Porque a gente sabe que a gente fala, a gente aprende com quem se conecta com a gente, né? Às vezes quem vai ensinar não está conectado com a pessoa. E a pessoa não pega, entendeu? E é muito importante que a gente saiba sobre isso. Agora o ensino mudou, né? Vai ser online para as crianças. As crianças vão ter ensino online, às vezes, na educação infantil. Será que elas têm atenção para manter? Como é que vai se desenvolver o aspecto motor? Como é que vai ser desenvolvido? São os pais que vão trabalhar? Será que os pais têm esse conhecimento da importância que é trabalhar a parte motora com as crianças? Né? Então, assim, ó, é um assunto muito importante. Se vocês conseguiram se conectar com o tema, a gente conseguiu clarear para vocês. Mais importante, eu acho que hoje, além da gente falar dos marcos e tudo isso, é o nosso público conseguir se conectar com a gente, saber a importância do que a gente está falando, né? Porque, isso. Assim, ó, modifica a vida das pessoas completamente. Uma criança vai ter muito mais possibilidade de ter sucesso na vida adulta. Uma das coisas que eu vi numa live do Paulo Fock, ele falando sobre as crianças que a pandemia está criando. Porque vamos parar para pensar, eu vou fazer a mesma reflexão que ele fez, que eu achei assim a bárbara. As crianças estão há 1 ano, as crianças que nasceram na pandemia, por exemplo, elas não têm a interação social que as outras crianças tiveram, que nós tivemos, tá? Elas estão acostumadas a ver as pessoas de máscara, então essa expressão aqui é quase inexistente, então eles praticamente não fazem essa leitura aqui de expressão facial, que é primordial para a nossa existência, né? De comunicação, de interação. Então, imagina, a escola vai ter que ser diferente. Não adianta a gente querer manter velhos hábitos, porque as crianças são diferentes. A gente já vinha, quem é de sala de aula pode reforçar aí nos comentários, que eu não estou falando besteira, me ajudem. Mas assim, a gente percebe que as crianças elas já estão vindo diferentes, e agora com a pandemia, quando elas retornarem presencialmente, a gente vai perceber uma grande diferença novamente.
E aí, assim, ó, eu acredito que vai ter muitos déficits em relação às interações sociais. As crianças vão vir bem, assim, ó, eu acho, um achismo meu agora, mas eu acho, assim, que as crianças que não tiveram essa interação, que não tem uma família grande ou que não tem um convívio com muitas pessoas, elas vão vir com essa dificuldade, porque elas não estão vivenciando. Aproveitar um gancho dessa questão da interação para falar de um ponto importante que é o vínculo afetivo com a mãe. Né? A criança ela tem um vínculo muito forte com a mãe e principalmente o bebê ele usa, ele tem que ter um bom vínculo, um vínculo seguro com essa mãe para que ele se sinta seguro o suficiente para poder explorar o ambiente. Se a criança, tu não dá essa segurança para a criança de que ela pode contar contigo enquanto mãe, ou enquanto professor, vamos dizer, mas é mais para a mãe mesmo, essa questão. Sim. Tipo, se ele não tem esse vínculo seguro, ele acaba não conseguindo se sentir à vontade para tentar chegar no ambiente, explorar o ambiente com tranquilidade, porque ele vai ficar tão tenso. Será que a minha mãe vai ficar aqui e tal? Então, existem aspectos que a gente vai abordar depois no futuro, que eu não sei se vai dar tempo hoje, mas aspectos que prejudicam essa interação com o ambiente lá no início e coisas que favorecem também. Que a criança, Sim. que ela tem o vínculo seguro, ela vai chorar quando a mãe se afastar, mas quando a mãe retornar, ela vai se acalmar e ela vai, depois de um tempo, ela vai começar a explorar o ambiente mesmo no colo da mãe. Diferente da criança que não tem o vínculo seguro, ela vai fazer birra, ela vai ficar magoada, ela não vai conseguir se concentrar no ambiente, vai ficar só tensa ali que tem outra pessoa junto, que a mãe saiu. A questão do vínculo seguro é muito importante, muito. Sabe que a gente fortalece muito ele através da disciplina positiva, né? Através do mostrar a reciprocidade, de se conectar com a criança, através da comunicação, da atenção com a criança, né? Isso envolve Sim. tempo, né? Da forma como a gente se conecta, se interage com a nossa criança, na verdade, né? Como que a gente fala ou não, né? Como que eu falo sim, quantas vezes eu falo sim, como que eu ajudo essa criança a se planejar nas interações, a se comunicar, que tipo de modelo que eu dou para minha criança, né? Tudo isso a gente vai Sim. falar também dentro dos aspectos socioemocionais, né? Que é uma das partes do desenvolvimento, né? Porque a gente pontuou, a gente entrou em todos os temas, né? A gente entrou na parte motora, entramos na parte da neurociência, que a gente abordou ali, de sinapses. Os aspectos sensoriais, exatamente. Os aspectos sensoriais são super importantes, né? Eu acho que vale falar ali um pouquinho mais da visão, da audição, né? Eu comentei com vocês que a audição, o estímulo da audição, ele se dá também através dos aspectos motores, né? E é um dos estímulos menos explorados. Quando eu fiz a minha pós em neurociências, a gente trabalhou muito em cima desses aspectos sensoriais, que são muito importantes. E hoje aqui nós trabalhamos com as crianças os aspectos motores, mas sempre procuramos trabalhar também esses aspectos sensoriais, o cheiro, os sabores, né? A importância de a gente trabalhar diferentes texturas, diferentes tipos de alimentos com as crianças, mostrar os alimentos saudáveis, né? Não ofertar só bolachinha, aquele tudo pronto, porque realmente ele não fazia bem à saúde, ele não favorece as papilas gustativas, as percepções, né? Isso é tudo muito importante. Eu até, quando a gente for abordar os bebês, a partir dos 6 meses, eu vou trazer como sugestão um livro que eu comprei agora como mãe. Eu comprei, que é de introdução alimentar, dos alimentos mesmo para a criança saber os sabores, os gostos, as texturas, tudo bem cedinho, desde os 6 meses. Então é um negócio assim, é um Instagram bem legal que tem. Mas eu trago depois de sugestão, vocês vão adorar, assim, porque eu tô encantada com o negócio, porque eu achei que não era possível. E a princípio, assim, tô bem empolgada para colocar em prática. Sim, sabe que enquanto eu estudava, eu vi uma atividade ali naquele nosso conteúdo, que era sobre uma atividade completa, né? A última atividade ali do capítulo. E daí a atividade, olha que simples, eu vou fazer amanhã, eu vou postar umas fotos na nossa página pra vocês verem. Eu acho que foi um sinal, hein? Fazer essa live aqui foi um sinal. Porque eu tava mesmo querendo fazer alguma coisa na minha página. Acho que foi meio intuitivo. Uma mensagem subliminar.
foi uma mensagem subliminar. A atividade era em uma bacia, colocar uma cor, que pode ser algumas gotinhas de tinta guache, água e sabão. E dar canudinhos para as crianças. As crianças vão se abaixar e vão soprar. Ali a gente vai estar trabalhando a parte sensorial, a textura da boca, a percepção corporal de soprar, né? Quando sopra, vai fazer a bolha, está trabalhando a discriminação visual. A criança está abaixada, então ela está trabalhando os aspectos motores de equilíbrio, de propriocepção corporal, de percepção corporal. E ela vai soprar e vai escutar o barulho. Então está trabalhando também a parte de audição. Enquanto ela está abaixada, a propriocepção, né? Porque essa movimentação aqui para soprar, ela é bem importante. A interação com as outras crianças que vão estar fazendo a bolha junto, ou com a pessoa que está junto, né? Então, olha que atividade simples, através da cor. Bem que a criança simples. vai estar fazendo a bolha. Olha só, a criança vai estar fazendo a bolha. Enquanto, digamos, se eu colocar uma tinta azul ali, uma tinta guache azul e a criança for soprar, ela vai estar vendo todos esses estímulos, né? E ainda vai estar vendo a bolha azul. E olha que estímulo visual, né? Depois pegar E na o perfume mão, também do detergente, né? isso, ou colocar até um pouquinho de perfume ali, um óleo essencial, né? Eu Isso. até vou dividir com vocês depois aqui. A gente tá usando os óleos essenciais aqui, é muito legal. O cheiro, né? A sensação corporal. Porque o cheiro ele não entra só pelo nariz, né? Ele entra também pelo estímulo da boca, né? Oh, que E ele legal. causa uma memória. É com o intuito de trabalhar, eu vou marcar a Flávia depois dessa live, com o intuito de trabalhar a percepção da criança, a percepção de memória, de quando ela chegar na tia Cassiana, sempre vai ter o cheiro de lavanda, né? Ela já vai associar isso a um estímulo positivo. Olha que coisa interessante, né? É tudo muito rico, muito rico. Isso aí é E a gente muito pode... legal. Isso aí é muito legal até para os professores. Eu nunca tinha Exato. parado para pensar nisso. Na minha faculdade, quando eu me formei, existia o perfume da minha formatura. Até hoje, se eu sentir aquele perfume, me remete diretamente ao dia da minha colação de grau. Então, é um negócio, a memória olfativa, ela é mágica, porque ela te leva direto. É que nem a comida da vovó, por exemplo. Tu come um negócio que te remete à tua infância, nunca tu vai comer igual. Sempre vai dizer, é parecido, mas não é igual àquele. Mas é uma coisa que fica muito forte. Tudo que tem sentimento fica muito forte. E o perfume, assim, é uma ideia bem legal, até para quem tem sala de aula, criar um cheirinho. Tipo, vocês têm a lavanda. Só a lavanda é da tia Cassiana. E aí depois, sei lá, Jasmim é a Prof. Bruna, entende? Coisas assim. Porque eu acho que é uma coisa bem legal que as escolas tinham que se ligar. Eu agora achei bem legal a ideia. Eu vou ver se eu passo adiante lá pra minha escola. Gostei da dica. Bruna, tu sabe que essa live foi muito legal. Agora falta 4 minutos e a gente já vai começar a se despedir. Mas eu queria pontuar uma coisa que eu acho bem importante, assim, ó. Além da gente estar falando de desenvolvimento infantil, falando de criança, falando do nosso desenvolvimento, a gente está falando de amor, né? Porque a gente se empenhar para estudar, se empenhar para fazer o melhor, para estimular as crianças, que são a geração que vem agora, né? Que é quem vai estar aí no mundo, quem vai transformar o mundo, quem vai receber esse mundo. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Assim, transformador. Na minha vida é transformador. Eu espero que a gente possa impactar positivamente muitas famílias e o desenvolvimento, principalmente, de muitas crianças. Porque essas crianças vão ser os adultos daqui a pouco, né? E nós vamos ser os idosos. Nossa, eu acho incrível, assim. Então, a minha fala, ela vem junto, assim, dentro desse contexto que a gente ama, que a gente queria muito trazer, que é o desenvolvimento infantil e a importância desse estímulo de conhecer, né? Mas por esse porquê, assim, porque a gente tem essa missão de poder transformar a vida dessas pessoas, poder impactar positivamente, né? O desenvolvimento dessas crianças. Eu acho que se a gente puder contribuir com isso, com esse conhecimento, a gente poder passar um pouquinho disso para cada pessoa que está aqui assistindo, acho que já vai ser uma baita de uma diferença.
E aquela coisa, eu educo por amor com amor, né? A afetividade, Sim. a importância, não é, às vezes as pessoas dizem, o professor, ele trabalha porque ama. E aí tem umas professoras que se revoltam e dizem, mas eu também tenho que receber meu salário e tal, tem toda essa questão. Mas no fundo, todas, se forem trabalhar o porquê estão na educação, é por amor e com amor. Né? Sim. Eu sempre falo, eu fiz uma reflexão uma vez numa reunião com as profs e eu disse, existe o porquê de nós escolhermos ganhar dinheiro, ganhar a vida sendo professores. Existe Sim. um porquê. Não, é porque é fácil, não é fácil, nenhuma profissão é fácil. Eu poderia estar ganhando dinheiro com qualquer outra coisa, mas eu decidi ser professora, educadora especial, coordenadora por um motivo, porque eu acredito na educação e eu acho que todo professor, no fundo, ele tem esse amor pela educação, pelos seus alunos, e é o amor que muda as coisas, né? Que vai, É, e espero que as crianças elas tenham essa amorosidade no futuro para vão também ter. conosco, para E se conosco. nós pudermos oportunizar isso aí para eles, tenho certeza que vão dar o seu melhor. Porque a gente está dando o Isso. nosso melhor aqui, né?